bem-vindos ao canal Pregador dos Últimos Dias. O objetivo deste canal é mostrar a verdade dos últimos dias à luz da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e iremos abordar temas apocalípticos, serão a nova ordem mundial, a evolução da tecnologia nos dias atuais, geopolítica, entre outros temas abordados nos livros de Apocalipse, Daniel e os Evangelhos e outros mais sobre o tempo em que estamos vivendo e o que ainda está por vir nos dias atuais. O primeiro tema a ser abordado hoje vai ser sobre as 7 igrejas, que escritas no capítulo 2 de Apocalipse. Vamos estar lendo alguns versículos e falando um pouquinho acerca dessas igrejas e da última igreja, a qual eu creio que é o tempo que nós estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia. A Bíblia fala aqui no capítulo 2 de Apocalipse: carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, a terceira carta à igreja de Pérgamo, a quarta carta à igreja de Tiatira e a quinta carta à igreja de Sardes, sexta carta à igreja de Filadélfia e a sétima carta à igreja de Laodiceia, que eu creio que é a última igreja a qual nós estamos vivendo nos dias atuais. E todas essas igrejas tiveram um tempo a qual elas foram feito algo que aconteceu durante algum tempo do tempo que essa igreja existiu na face da terra. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, foi a igreja onde ali começou com os apóstolos e demais. Depois a segunda igreja, Tiatira, a igreja imperial, né? E a terceira igreja de Sardes, a igreja chamava a cidade rica. E Esmirna, uma cidade comercial, talvez, podemos dizer que foi como o primeiro shopping do mundo. E depois chegamos na igreja de Pérgamo, uma igreja da sedução, onde estava o trono de Satanás, onde surgiu o pergaminho, daí o nome da cidade, Pérgamo. E a sexta igreja, que é Filadélfia, eu creio que foi a igreja que mais teve um modelo de verdadeiramente de uma igreja, como teria que ser, de fidelidade, de amor fraternal, embora cristãos muito pobres da época, mas eram cristãos que eram fiéis ao Senhor, mesmo em meio à pobreza, porque era uma cidade que tinha, onde essa igreja era localizada, tinha muito terremoto, então de vez em quando acontecia algo terrível, mas mesmo assim os cristãos ali, eles eram fiéis ao Senhor. E por final, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que eu creio que nós estamos vivendo, a igreja que não era quente nem fria, mas era uma igreja morna, que é a igreja dos últimos dias, a igreja de hoje. E por que abordar primeiro esse tema? Porque é um tema que fala justamente da última igreja, da igreja do tempo que nós estamos vivendo, que é uma igreja que existem coisas que estão acontecendo no meio delas, já desde a época de Cristo, e foram passando o tempo, e nós chegamos na igreja dos dias atuais, que é uma igreja que ela aparenta uma coisa, mas não é bem aquilo que ela aparenta. É a igreja que eu creio que é onde o Senhor Jesus vai dizer nessa passagem que ele bate a porta e se alguém abrir, ele vai entrar. Ou seja, ele está do lado de fora da maioria dessas igrejas, porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo tempos onde igrejas só pregam prosperidade, só pregam coisas que venham satisfazer, maioria das vezes, a carnalidade, a parte humana. Não fala sobre a realidade que é a vida eterna, né? Que é a vida com o Senhor Jesus, morar na glória com o Senhor na cidade santa. Não fala sobre essas coisas, não abordam esses temas. E nós temos visto que muitos pastores, muitos pregadores não enfatizam esse tema. Por quê? Porque esse tema nós sabemos que não dá ibope, é um tema que não gera muita parte de finança. Ninguém quer muito conhecer essas coisas. As pessoas preferem viver as coisas aqui na terra, as coisas carnais, as coisas materiais. E então essa igreja ela começa a perder, na verdade, aquela passagem. E aí o Senhor ele vai orientar essa igreja, que eu creio que é a igreja dos últimos dias,
que ela venha e que ela seja purificada para ser provada, como para verdadeiramente ser transformada em ouro purificado, que ela compre colírio para os seus olhos, para que venha enxergar a sua nudez, aquilo que está errado, não a sua nudez física, sem as vestes que nós usamos, não é essa nudez que o Senhor está falando, mas sim a nudez espiritual, que essa igreja ela não tem percebido que está cada vez mais numa nudez espiritual, numa nudez se deixando levar pelas coisas do mundo que o mundo tem a oferecer, e não tem abordado o tema que é cristocêntrico, buscando a palavra do Senhor. Então nós iremos abordar esse tema nessa noite, que é um tema que você pode vir a meditar, que fala justamente sobre essa 7ª carta à igreja de Laodiceia, a qual vou estar lendo aqui alguns versículos. Esse vídeo vai ser um vídeo não muito longo, mas vamos estar lendo aqui. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te, de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, podemos ver que o próprio Senhor Jesus, ele estava do lado de fora dessa igreja, mas ele estava orientando como essa igreja ela poderia ter uma santidade, ter um momento de viver mais para o lado espiritual, para que pudesse estar preparada para encontrar com o Senhor Jesus, porque nós sabemos que vivenciamos os últimos tempos, vivenciamos os últimos dias. O Senhor está à porta para arrebatar a sua igreja, mas a igreja não tem atentado para isso. Vivemos dias como essa agora pandemia que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Nós sabemos bem que isso com certeza pode ter sido provocado pelo homem, sim, mas o Senhor permitiu. Se Ele permitiu é porque Ele quer um conserto da igreja, é porque Ele está dando um tempo para que a igreja venha se colocar na posição que Ele quer que nós sejamos. E qual é essa posição? Uma posição de adorador, uma posição de santidade, uma posição de estar levando o Evangelho e saber que a qualquer hora a trombeta vai soar. Temos muitos assuntos a mais a abordar sobre esses temas que eu já falei nessa noite. E estaremos falando sobre muitas coisas que irão acontecer, que estão acontecendo, que já nós pensávamos que muitas coisas ainda iam demorar a acontecer, e nós estamos vivenciando com nossos próprios olhos o que está acontecendo à volta do mundo e a palavra do Senhor se cumprindo. E nessa noite nós não vamos ser muito delongos nesse tema, mas os irmãos vão poder ver qual a verdadeira atuação desse tema, né, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, porque dias terríveis estão para se aproximar. Me lembro muito bem que no ano passado eu ainda estava ministrando na igreja e falei que esse ano seria um ano difícil, não porque eu sou adivinho ou porque eu queria que algo acontecesse de ruim, não, porque o Senhor está nos mostrando que está acontecendo as coisas, que a Bíblia está se cumprindo, que a palavra de Deus está se cumprindo, e o ano de 2021 não vai ser diferente. Esse ano mal começou, praticamente já terminou, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, e que nessa noite, ao você olhar esse vídeo, que você possa estar meditando na palavra do Senhor, que você possa compartilhar, se inscrever nesse canal. É um canal novo, estamos iniciando, Pregador dos Últimos Dias. Por quê? Porque é um tema que aborda justamente os últimos dias.
e que Deus venha abençoar. Curta esse canal, dê um like aí, vamos compartilhar para que Deus venha nos abençoar e que esteja todo na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.